Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vejam só, essa aula aqui, ela vai se tratar especificamente das operações envolvendo as propriedades das potências, tá certo? Nós vamos, nessa aula, nos concentrar em apenas aplicar as propriedades das potências. Nós vamos deixar aqui algumas questões não resolvidas, nós não vamos resolver a potência em si. Nós vamos aqui nessa aula aplicar apenas a propriedade, o que a propriedade nos diz, certo? Então vamos começar essa aula. Veja bem, antes de resolver essas questões aqui, vamos analisar algumas propriedades, tá bom? Seguinte, uma das propriedades das potências me diz o seguinte, que se eu tiver, deixa eu ver me aplicar, um número A elevado a um expoente n, multiplicar por um número A elevado a um expoente n, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conservar a base, tá? E somar os expoentes m mais n, certo? Essa nós vamos ter como a primeira propriedade. A segunda propriedade me diz o seguinte: se eu tiver um número A elevado a um expoente m e eu realize uma divisão por um outro número A elevado ao expoente n, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conservar a base A e subtrair os expoentes. Se na multiplicação nós íamos somar, na divisão nós vamos subtrair. Existe uma outra terceira propriedade que nos diz o seguinte: se eu tiver um número A elevado a m elevado ainda a um expoente n, o que eu devo fazer? Eu devo conservar essa base A e multiplicar os expoentes, correto? Existe uma outra propriedade que me diz o seguinte: todo número A, deixa eu colocar aqui, quarta propriedade, tiver um expoente negativo, o que eu devo fazer? Eu devo inverter essa base, tá? Sabendo que esse n é um número inteiro qualquer, tá bom? Então, se eu tiver isso aqui, eu posso agora inverter, colocar 1 sobre A e agora elevar ao expoente n positivo, ok? Essas são algumas das propriedades das potências. Veja só, deixa eu ver aqui. São essas algumas das propriedades que nós devemos nos concentrar. Então, o que é que nós vamos fazer aqui nessa aula, por exemplo? Nós vamos aplicar essas propriedades, tá bom? A ideia aqui não vai ser resolver a potência propriamente dita, a ideia aqui vai ser aplicar a propriedade. Observar o número dado e aplicar a propriedade. Veja esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho o número menos 4 elevado a 3 vezes o número menos 4 elevado ao expoente 6. Veja e perceba que as bases aqui elas são iguais. Então, o que eu devo fazer nessa situação aqui? Nessa situaçãozinha, eu devo conservar a base e somar os expoentes. Por que vai somar os expoentes? Pelo seguinte fato: eu tenho aqui uma multiplicação entre potências de mesma base. Então, a ideia aqui é conservar a base e somar os expoentes. Perceba que eu não vou resolver, tá bom? 3 mais 6, 9. E nós temos aqui essas duas operações aqui, essa operação aqui de multiplicação escrita em uma única potência, certo? Perceba essa outra situaçãozinha aqui. Eu tenho o número 7 elevado ao expoente 14 dividido, olha, dividido por mais 7 elevado ao expoente 5. O que eu devo fazer nessa situaçãozinha? Simples, conservar a base e como é uma divisão de potências de mesma base, nós vamos subtrair os expoentes. Logo, nós vamos ter aqui 7 elevado a 14 menos 5. Nós vamos ter aqui 9. Perceba que eu representei essa operação de divisão de uma fração por meio de uma única potência.
Lembrando, a ideia aqui não é ainda resolver a potência, tá bom? A ideia aqui nessa aula, inicialmente, é de apenas aplicar as propriedades de uma potência. Veja só, nesse outro exemplo C aqui, o que é que nós temos? Nós temos uma potência de uma potência. Ou seja, eu tenho essa propriedade aqui, que me diz que o número A é elevado a um expoente M, elevado ainda a um expoente N. Eu posso conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, veja, eu posso pegar esse... Lembrando, só esse exemplo aqui é menos 4, tá? Então, eu vou colocar menos 4 aqui. Vou colocar um menos 4 aqui, para vocês pensarem que não mudou, tá bom? Só esse detalhe. Então, aqui nós temos o menos 5, continua menos 5 a base. E o que eu vou fazer com esse expoente? Eu vou realizar uma multiplicação entre esse expoente 4 e o expoente 2. Logo, eu vou ter aqui, ó, menos 5, tá? Conserva a base e multiplico os expoentes. Logo, eu vou ter 4 vezes 12, em é 8. Perfeito? Então, eu tenho menos 5 elevado a oitavo. Apenas aplicando a propriedade. Veja esse outro exemplo aqui. Nós temos mais 10 elevado à 20ª potência, multiplicado por 10 elevado à 9ª potência. O que eu devo fazer? Conservar a base é mais 10. E nesse caso, como é uma multiplicação de potência, eu devo somar os expoentes, tá? Somando os expoentes aqui, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter mais 10, tá? Elevado a 20 mais 9, um total de quanto? De 29. Perfeito? Veja que a ideia aqui não é resolver a potência, e sim aplicar a propriedade. Olha esse outro exemplo aqui. Na letra E. Nós temos menos 6 elevado a 18. Dividido, ó a divisãozinha aqui, dividido por menos 6 elevado a 0. Então, como é uma divisão, eu devo subtrair os expoentes. Note que subtrair 18 por 0 é próprio 18. Beleza? Então, nós vamos ter menos 6 elevado a 18. Por que não alterou aqui, professor? Porque, veja bem, todo número elevado a 0, eu sei que todo número elevado a 0 é quem? É 1. Então, dividir menos 6 elevado a 18 por menos 6 elevado a 0 é dividir menos 6 elevado a 18 por 1. Ou seja, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Olha essa outra propriedadezinha aqui, ó. Nós temos uma potência de uma potência. Nós temos a base 2, positiva, né? E ele está sendo elevado à 7ª potência e ainda está sendo elevado a 1. Nós sabemos que o elemento neutro da multiplicação é 1. Então, multiplicar 7 por 1 aqui não vai alterar nada, tá bom? Então, eu vou ter mais 2 elevado à 7ª potência. Perceba nesse exemplo G aqui, nós temos mais de uma operação. O que eu vou fazer, professor? Eu só vim com duas. Bom, o princípio é o mesmo. Todas as bases aqui são iguais, ó. Menos 3 e menos 3. Esse está elevado à 4ª, esse está elevado à 6ª. E aqui nós temos um que se encontra oculto. Tá certo? Então, o que eu devo fazer? Conservar a base, menos 3, e somar os expoentes. Somar quem? 4, mais 6, mais 1 que se encontra ali oculto. Tá? Logo, nós vamos ter menos 3 elevado a 4 mais 6, 10, mais 1, 11. Ok? Então, nesse primeiro momento aqui, a ideia é apenas aplicar a propriedade das potências. Tá bom? Tem um outro caso aqui, uma outra propriedade da potênciazinha, que eu vou falar para vocês. Ela é bem complexa. Bem complexa porque ela é um pouco chatinha. Então, olha aqui. Todo número A elevado a um expoente, toda base A, na verdade, negativa, elevado a um expoente N, e esse N pertença ao conjunto dos números inteiros, tá bom? Em que N pertença ao conjunto dos números inteiros, o que é que eu tenho que entender? Essa base, ela vai ser positiva quando, aqui, quando o N ele for par, tá bom? Então, se o N for par, essa base, o resultado dela será positivo, tá bom? Primeiro pontinho. Porém, se essa base
Quando for par, eu vou colocar, ó, será positivo, tá? Na verdade, já coloquei aqui. Será positiva quando n for par, tá bom? Quando n for par. Pronto. Quando n for par. E ela será negativa, tá? Quando n for ímpar. Ela vai ser negativa quando n for um número ímpar. Tá bom? Mais abaixo vocês vão ver esses exemplos. Vamos lá. Essa questãozinha aqui. Veja que nós temos que aplicar nessa questãozinha aqui as propriedades da potência, tá bom? Mesmo princípio. Eu tenho aqui o meu 3 elevado à terceira potência. Então, o que eu devo fazer? Deixa eu mudar a tinta da caneta aqui. Deixar isso. Então, é o seguinte. Eu tenho 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a menos 3. Perceba que a ideia é conservar a base, tá bom? A base é 3. E somar os expoentes. 2 mais menos 3. Perfeito? Só que aqui tem um problemazinho. Eu tenho 2 mais menos 3. Quando eu efetuar o joguinho de sinal aqui, ó, mais vezes menos, eu vou ter menos. Então isso aqui vai ficar 3 elevado a 2 menos 3. 3 elevado a 2 menos 3 é igual a 3 elevado a menos 1. E aqui eu tenho uma outra propriedade, tá bom? Todo número elevado a um expoente negativo, eu posso escrever como sendo o inverso dele. Logo, eu vou ter aqui, ó, que é o inverso de 3. Se eu tenho um oculto abaixo do 3 aqui. Eu tenho um oculto aqui, tá? Então, eu vou escrever esse camaradazinho assim, ó. O inverso dele. E agora com expoente positivo. Eu vou escrever 1 sobre 3. E agora o expoente 1 fica positivo. E nós sabemos que todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá bom? Então, o resultado disso aqui é 1/3. Olha essa outra questãozinha aqui. Eu tenho 2/3 elevado a um expoente negativo. A ideia é a mesma. O 3, que é denominador, ele vai virar numerador. E o 2, que é numerador, vai virar denominador. E agora, o que vai acontecer com o expoente, professor? Vai ficar positivo. E aqui nós aprendemos lá no conceito básico de potência que eu devo elevar tanto o numerador ao expoente 3, como o denominador ao expoente 3. Logo, nós vamos ter aqui 27, né? 3 elevado à terceira é 27, sobre 8. 2 elevado à terceira é 8. Quem ainda não assistiu a aula de potência, corre lá no canal que tem essa aulazinha, tá bom? Aqui nós temos, ó, uma divisão entre potências de mesma base. O que eu vou fazer então, professor? Aplicar a propriedade. Na divisão de potência de mesma base, o que a gente faz? Conserva a base e, como é uma divisão, subtrai os expoentes. Logo, eu vou ter aqui, ó, 5 elevado a 5 menos 2, dá o quê? Dá 3. Como é que deu para mim resolver isso aqui? Vamos resolver, né? Quem é 5 elevado à terceira? É 5 que multiplica 5 que multiplica 5. Ou seja, 125. Tá bom? Veja nesse outro exemplo aqui. Nós temos o colchete ou parêntese do número negativo. Por que tem o parêntese, professor? Porque tenho dois sinais aqui operacionais, a multiplicação e o menos. E eu tenho aqui o 3, levando todo esse colchete aqui. Então, o que eu devo fazer? A princípio, este expoente 3 aqui, ele vai levar tanto esse 3, a terceira potência, como ele vai levar o menos, lembrando que aqui é a multiplicação, tá? O menos 4, também a terceira potência. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou resolver o que está dentro do colchete. Dentro do colchete eu tenho essa base, aí lembra daquela propriedade? Se o nosso expoente é um número ímpar, tá? Nosso expoente é ímpar, a base continua
negativa. Então, eu vou elevar esse 3 aqui à terceira potência. E nós sabemos que é 27. E esse 4 elevado à terceira potência? Bom, esse menos 4 elevado à terceira potência é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Ou seja, nós vamos ter menos 64. Certo? E agora o que eu devo fazer? Devo resolver. Note que esse 27 aqui, ele está positivo e que esse 64 está negativo. Sinais de multiplicação de sinais de números de sinais diferentes, nós devemos conservar o sinal negativo e fazer a multiplicaçãozinha do 27 vezes por 64. Tá? Pega, se você não consegue fazer mentalmente, pega a tua calculadorinha aí e faz a multiplicação, tá bom? 27 vezes 64, pessoal, é 1728. Então isso vai ficar menos 1728. Perfeito? Vamos lá. Nesse outro exemplo aqui, nós temos uma potência de uma potência. Veja que eu tenho menos 2 elevado ao expoente 2 elevado ainda ao expoente 3, ambos em colchete. O que eu vou fazer aqui? Eu vou conservar a minha base, tá? No colchete e vou multiplicar os expoentes. Eu tenho 2 vezes 3. Lembra daquela propriedade? Conserva-se a base e multiplica os expoentes. Eu vou ter aqui o menos 2, tiro o colchete, elevado à sexta potência. Lembra daquela propriedade? Se eu tenho uma base negativa e meu expoente ele é um número par, o resultado vai ser o quê? Positivo. Então, menos 2 elevado à sexta potência, isso aqui vai ser igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quantas vezes? 6 vezes dele mesmo, tá? Nós vamos ter aqui como resultado mais menos 2 vezes menos 2 é 4, vezes menos 2 é 8, vezes menos 2 é 16, vezes menos 2 é 32 e vezes menos 2, 6 vezes, dá um total de 64. Então, o resultado positivo. Perceba aqui agora também que eu tenho esse número menos 4 elevado, menos 0,4, perdoe, elevado a menos 3. Perceba que além de ser o expoente ser negativo, ele ainda é ímpar. Então, o que eu devo fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever esse número que está na forma decimal na forma de fração. Eu tenho 4 décimos, tá bom? Menos 4 décimos elevado a menos 3. O que eu devo fazer? Primeiro, como o expoente é negativo, eu devo inverter a base, tá? Esse 10 que é denominador, ele vira numerador. Perfeito? Vou trazer aqui, ó. Esse 10 vira numerador e esse 4 vira denominador. Pessoal, o sinal vai ficar positivo ou negativo? Ele vai continuar negativo porque o expoente ele é ímpar, tá bom? Então aqui nós vamos ter que resolver isso aqui. Bom, vai ser negativo, então aqui 10 elevado, eu posso elevar tanto o numerador como o denominador ao mesmo expoente. E nós vamos ter aqui menos 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Né? 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Então, aqui nós temos isso aqui como resposta. Não sei? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir. Não deixem de se inscrever no canal. E para que a gente possa fortalecer o canal, para que eu possa estar gravando mais vídeos para vocês. Na próxima aula eu vou colocar algumas questões aqui envolvendo as operações entre potências, tá bom? Mais operações entre mais de 2 ou 3 ou 4 potências e pegar questões diversificadas para que a gente possa aplicar essas propriedades para resolver problemas, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.